tempo de conversão, eis o dia da salvação, ao Pai voltemos. Olá, meu irmão e minha irmã. Eu sou o Padre Márcio, pároco da paróquia Nossa Senhora das Graças, Jucutuquara, e este é o nosso Retiro Quaresmal 2025. Nós estamos seguindo o livro Retiro Quaresmal das Edições Loyola, e esta é a quinta semana da Quaresma. É a semana que antecede as celebrações da Páscoa. Estamos às portas das celebrações do mistério pascal. Caminhar com Jesus até a cruz e ressurreição vai desvelando em nós um outro modo de viver, mais humano, mais comprometido, mais autêntico. E neste ano jubilar, somos ainda agraciados por esta compreensão e consciência de uma transformação profunda de nossa vida. O apelo provocado pela campanha da fraternidade deste ano de 2025 nos oferece a oportunidade de uma mudança de rumo na humanidade. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, ativar novas formas nas relações interpessoais, superando a cultura do ódio, da intolerância e do preconceito que tanto nos desumanizam. E atenção para o pedido da graça desta semana. Senhor, que inspirado em Sua presença misericordiosa, possa se reacender em meu coração a faísca da misericórdia. Outra vez. Senhor, que inspirado em Sua presença misericordiosa, possa se reacender em meu coração a faísca da misericórdia. No quinto domingo da Quaresma, nós contemplamos o Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 8, versículo de 1 a 11. Quem de vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Antes de meditar o Evangelho, alimente uma atitude de coração que escuta atentamente. Coloque-se na presença de Deus, tomando consciência de seu amor misericordioso. A misericórdia de nosso Senhor, nos diz o Papa Francisco, se manifesta sobretudo quando ele se inclina sobre a miséria humana e demonstra sua compaixão. Tudo em Jesus fala de misericórdia, mais ainda, Ele mesmo é a misericórdia. A presença misericordiosa de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, aparece claramente nesta cena da mulher adúltera. Sobre ela só recai constrangimento, humilhação, olhares julgadores, juízo de morte. Jesus, no entanto, toma outra atitude, desloca-se para o centro das atenções e se faz centro com a mulher. Ela agora está no centro da misericórdia e, por isso mesmo, no centro da vida. A partir desse centro, junto a Jesus, a mulher poderá ser autora de sua nova existência. Ela agora torna-se centro da vida, pois recupera sua autonomia e poderá abrir-se a um novo futuro como oferta da misericórdia.
Queridos irmãos, queridas irmãs, se não olharmos a realidade com amor, toda a nossa visão será adulterada. Jesus olha a interioridade, ali onde essa mulher é amada pelo Pai e resgata sua vida dos olhares de morte que a capturam. Quem de vós não tiver pecado, atire a primeira pedra, diz Jesus. Diante destas palavras, que desnudam as atitudes farisaicas daqueles que se acham justos, ninguém é melhor que ninguém. Com que direito julgamos, desqualificamos e condenamos? Deixe-se impactar pelos gestos dos personagens. Contemple as mãos dos escribas e fariseus. Contemple as mãos de Jesus. Contemple as suas mãos, meu irmão e minha irmã. Reserve um tempo de colóquio com Jesus. Deixe-se fecundar pelos gestos oblativos e solidários do Senhor. Termine sua contemplação fazendo o registro dos sentimentos mais elevados, a escrita de Deus em seu coração. Na segunda-feira da quinta semana da Quaresma, nós contemplamos o Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 8, versículo de 12 a 20. Eu sou a luz do mundo. Jesus sempre foi luz. Nele não há sombras nem exclusões. Quando Jesus se aproximava da realidade condenada, ele a olhava de maneira diferente daquele olhar domesticado pelo moralismo e legalismo, como era o das autoridades religiosas e como muitas vezes, insistentemente, nós olhamos para a realidade em nossa volta. Queridos irmãos e irmãs, devemos tomar consciência de que somos luz como Jesus, na medida em que, esvaziando-nos de nosso ego, permitimos que a luz simplesmente passe através de nós sem encontrar obstáculo. Aqueça o seu coração para entrar na intimidade com o Senhor. A vida de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, aparece como luz pelo que ele era e vivia. Luz é outro nome da compaixão. Jesus despertou um movimento humanizador carregado de sabor e iluminação, afetando a todos que dele se aproximavam. Sua presença iluminante desvelava a luz presente em toda e qualquer pessoa. A luz é força fecundante, princípio ativo, condição indispensável para que haja vida. Ela sempre está aí, disponível. Basta abrir-nos a ela com a disposição de acolhê-la e de fazer as transformações que ela inspira. A pessoa que vive descentrada de si mesma, meu irmão e minha irmã, torna-se um canal por onde passa a mesma luz divina. O ser humano é luz quando expande seu verdadeiro ser, ou seja, quando transcende e vai mais além, desbloqueando as ricas possibilidades de humanidade. Deixemo-nos iluminar pela luz de Deus. Levemos a luz nas nossas pobres e frágeis mãos, iluminando os recantos obscuros do nosso cotidiano. Que atitudes e comportamentos seus projetam luz para potenciar a tímida luz presente no mundo e no outro?
Esta é uma questão fundamental em nosso seguimento a Jesus Cristo, que nos chama a ser luz do mundo. Faça um colóquio, meu irmão e minha irmã, diante daquele que é sempre luz. Converse com ele como um amigo, como uma amiga, suplicando, louvando, agradecendo. Na terça-feira da quinta semana da Quaresma, somos convidados a contemplar o Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 8, versículo 21 a 30. Quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Ser elevado significa que Cristo foi humano por excelência. Toda a sua humanidade, meu irmão e minha irmã, foi atravessada pelo divino. Jesus entra na história de cada um pelo lado da fragilidade, da limitação e da pobreza. Talvez não poderia ser diferente, pois para nos humanizarmos, precisamos ir ao mais fundo desta nossa fragilidade e ali nos reconhecermos dependentes da bondade de Deus e da fraternidade dos irmãos e irmãs. Comece então a sua oração tomando distância dos ruídos cotidianos. Mobilize seu corpo, seus sentimentos, sua memória, sua inteligência e vontade para intencionalmente elevar-se no fluxo da graça divina. A elevação de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, diz respeito a todos nós. Experimentamos esta elevação quando descemos ao mais profundo de nossa humanidade, às raízes de nossa existência. A elevação começa em nosso interior, quando o que há de Deus em nós se expande, plenificando e dando sentido à nossa existência. Deus assume tudo que é humano em nós e ilumina e plenifica a nossa existência. Ele nos eleva e nos faz planar sobre suas asas de águia, voando alto, para ampliarmos nossos horizontes, nossa visão da realidade, nossa percepção da nossa história e da nossa cultura. Seguir Jesus, queridos irmãos e irmãs, nos faz viver com os pés plantados no chão da vida e da história, e ao mesmo tempo faz-nos ir além, transcender, romper fronteiras e mais além de nós mesmos. A partir de uma interioridade expandida, a pessoa se eleva na direção do outro através do serviço solidário, da presença compassiva e do compromisso eficaz na transformação da história. Elevar-se com Jesus nos move a reforçar os laços, a alimentar a comunhão, a viver a cultura do encontro. Por partir do chão da humanidade e do mais profundo do que é humano, a elevação nos humaniza e nos capacita a criarmos mediações e condições de possibilidades humanizadoras. Vida rasteira ou vida elevada? Eis a questão. Qual predomina em sua vida? Converse com o Senhor como um amigo conversa com o outro, e no fim, examine a sua oração.
Na quarta-feira da quinta semana da Quaresma, contemplamos o Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 8, versículo 31 a 42. Se, portanto, o Filho vos libertar, ficareis realmente livres. Quem vive o seguimento de Jesus começa a viver na humildade. A humanidade busca a verdade, mas também pode asfixiá-la. A verdade não se reduz a teorias, a dogmas, a doutrinas, mas sim à transparência da nossa essência, do nosso ser verdadeiro. Entre agora na tenda do encontro com o Senhor e invista na preparação para a sua oração, na atitude interna, nos passos para a oração, nos preâmbulos, isto é, na composição do lugar e na repetição da graça. Quando um cristão diz, eu tenho a verdade, porque Jesus disse que era verdade, que eu creio nele, esse caiu numa armadilha e numa danosa confusão. Quando a verdade se identifica com crenças, formulações ou doutrinas, acontecem efeitos estranhos, como o de confessar verbalmente uma coisa e estar vivendo contrariamente àquilo que se confessa. Seguir a Jesus não significa ter determinadas crenças, mas estar disposto a realizar a verdade, o que ele viu e viveu. Tenho a verdade. Jesus não disse tenho a verdade, mas sou a verdade, ou seja, sempre foi verdadeiro, transparente, sem segundas intenções ou falsidades. A verdade requer, portanto, abertura humilde, questionamento, diálogo, flexibilidade. Onde a verdade, a humanidade transparente, a rosto fascinante. Agir conforme a verdade, meus irmãos e minhas irmãs, nos aproxima da luz. No entanto, muitas vezes, preferimos continuar cegos, alimentando novos enganos e ilusões. Podemos continuar vivendo nossos dias sem desejar ver aquilo que verdadeiramente move a nossa vida e quem fundamenta e o que fundamenta, quem é o fundamento interior de nossas decisões. Nós somos a verdade na medida em que nós somos abertos como Jesus é aberto a todos os que vão e vêm, de modo especial os mais pobres, os excluídos de todos os sistemas de verdade do mundo. Nós somos verdade, meu irmão e minha irmã, na medida em que somos verdadeiros, transparentes e sem segundas intenções. Esta é a via da humanização, e quanto mais nos humanizamos, mais nos identificamos a Cristo, mais nos divinizamos. Então, quais são os traços mais originais, mais verdadeiros de sua personalidade? Como ser transparente e verdadeiro em um mundo marcado por tantas mentiras, fake news e falsidades? Entre num diálogo com o Senhor, agradecendo por se sentir criatura original e livre.
Na quinta-feira da quinta semana da Quaresma, somos convidados, meu irmão e minha irmã, a meditar e a contemplar o Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 8, versículos 51 e 59. Estamos no final deste capítulo. Se alguém guardar a minha palavra, não morrerá nunca. Chega a hora do desenlace. A alternativa é clara: abrir-se à verdadeira vida ou permanecer enredados numa vida atrofiada, acolher a palavra inspirada ou mergulhar no palavreado crônico. Nós não podemos ficar neutros. Para escutar atentamente as palavras inspiradas de Jesus, é preciso preparar o terreno interior. Esteja atento aos preâmbulos, pois eles aquecem o ambiente da oração. Faça a oração preparatória, disponha-se à composição do lugar, recite a petição da graça desta semana. As palavras de Jesus não encontram ressonância nos corações petrificados dos judeus. Suas palavras parecem duras, mas no entanto transmitem vida, fazem viver, pois contêm o Espírito de Deus. Também hoje as palavras de Jesus continuam nos provocando, chamando, desvelando nossas incoerências e contradições internas. São palavras que falam de seguimento e de radicalidade, de paixão e de entrega, de morte e de vida. Palavras que fazem brotar uma palavra nova e original de nosso ser profundo, revelando nossa verdadeira identidade. O Evangelho de hoje, meu irmão e minha irmã, pode ser ocasião para esquecer velhas palavras desgastadas pelo uso, pronunciadas muitas vezes para afirmar o nosso ego ou para conseguir aprovações alheias. É no encontro com as palavras de Jesus que temos a chance de recuperar a força e o sentido de nossas palavras, de torná-las oblativas, ofertas agradáveis a Deus, dons para esta vida, abertas e portadoras da verdadeira e autêntica vida. A palavra é lugar de encontro, de compromisso, de descanso, de ajuda, de luta, de consolo, de silêncio. É melhor falar com palavras que estendem pontes, encurtam distâncias e entrelaçam vidas. Estas são palavras verdadeiras. Podemos utilizar a palavra para reconhecer e transmitir o que é de verdade, o que nós sentimos, o que pensamos, ou então enganar-nos a nós mesmos e aos nossos interlocutores. A diferença radical está no fato de como a boa palavra, de que como com a boa palavra podemos cuidar, acariciar, conhecer, irradiar consolo ou amor, ser artífices da paz e do sossego. E com amar, nós podemos gerar ódios, rancor, alimentar preconceitos e julgamentos, provocar invejas, trair, dividir. Quantos discursos no tempo de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, não nos conduz a ter ódio do outro, às vezes não pessoalmente conhecido por nós. Leia atentamente o Evangelho deste dia, deixando-se impactar pela palavra forte de Jesus.
Cave palavras nas minas do seu silêncio, palavras carregadas de sentido e de ânimo. Em que a palavra forte de Jesus lhe inquieta, sacode e provoca? Converse com o Senhor, que é fonte da palavra verdadeira. Expresse em palavras o que seu coração sente. Na sexta-feira da quinta semana da Quaresma, contemplamos o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 31 a 42. Procuraram prendê-lo, mas ele se livrou de suas mãos. A liturgia de hoje destaca a intensidade dos conflitos provocados pelas autoridades religiosas no tempo de Jesus. Elas são petrificadas em seu desejo de defender e manter a sua visão de templo, a sua visão dos ritos e das leis, suas dignidades e seus privilégios, seus poderes sobre o povo e também sobre a própria misericórdia e a ação de Deus. Vivemos num contexto social e religioso, hoje, de muitos corações de pedra, intransigentes, cheios de ressentimentos e juízos implacáveis. Para ter um coração semelhante ao coração terno de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, é preciso mobilizar todo o seu ser, colocando-se numa atitude de escuta amorosa. Quem vive fechado em si mesmo não pode acolher o Espírito de Deus, não pode deixar-se guiar pelo Espírito de Jesus. O legalismo intransigente e inflexível desemboca no orgulho e na vaidade. Quando o nosso coração está fechado, meu irmão e minha irmã, vivemos voltados sobre nós mesmos, insensíveis à admiração e à ação de graças. Quando vivemos a partir do coração, diferentemente, escutamos com mais paciência, dialogamos mais, olhamos com cumplicidade, tocamos com ternura, sofremos com fortaleza e assumimos o risco com naturalidade. Misturamos nossa vida com a dos outros e avançamos em comunidade, realizando projetos solidários. Abra seu coração para deixar-se inspirar pela liberdade de Jesus. Leia atenta e amorosamente o Evangelho deste dia. Diante da nova vida que Jesus propõe, tome consciência da rigidez, fechamento e petrificação de seu interior. Lembre-se que também hoje a religião se tornou um dos motivos de maior divisão entre as pessoas. Converse com o Senhor sobre esta triste realidade. No sábado da quinta semana da Quaresma, nós fazemos nossa costumeira repetição inaciana e somos convidados a revisitar. Com o coração agradecido, revisite a experiência vivida desta quinta semana quaresmal. Ative a memória para trazer à tona o que foi mais denso e intenso. Recorde a passagem de Deus e a mensagem que Ele escreveu em seu coração. Sentimentos elevados, pensamentos nobres, desejos profundos, inspirações, apelos. Todo o percurso vivido até agora
significou uma longa preparação para viver e celebrar os mistérios pascais que já estão às portas: paixão, morte e ressurreição de Jesus. Aprofunde neste tempo a sua vida no mistério de nosso Senhor Jesus Cristo, que entrega sua vida para nos salvar. Abençoada e inspirada Semana Santa, e até a próxima semana, na qual nós viveremos intensamente os mistérios de nossa redenção. Eis o tempo